TV GP1 dá continuidade à sequência de entrevistas sobre as eleições de 2022, contando com a presença de candidatos ao Senado Federal, ao Governo do Estado, a deputados federais e estaduais. Hoje, a nossa convidada é a candidata a deputada federal, Viviane Moura, do Solidariedade. Seja muito bem-vinda, candidata. Obrigada pelo espaço, né? Eu agradeço, inclusive, em nome dos nossos 11 candidatos do Solidariedade. E, assim, obrigada mais uma vez por essa chance de vir aqui falar um pouco sobre o meu projeto político e sobre o que é que eu tenho como base, né, para trabalhar essa candidatura, essa campanha. Candidata, nós sabemos que uma das funções do deputado federal é a elaboração de leis. Caso a senhora seja eleita, quais seriam os principais projetos que a senhora colocaria na Câmara Federal? Então, a revisão do marco regulatório que trata das concessões e das PPPs é um projeto que está tramitando já tem mais de 3 anos, brincadeira ou não, é um projeto que mexe com a economia do país. Mais um outro projeto que para mim é muito relevante são os projetos de desestatização de projetos de irrigação e projetos que mexam com a estrutura e a infraestrutura do país de forma geral. Candidata, como que a senhora avalia a bancada piauiense na Câmara? Mediana. É uma bancada mediana, se a gente parar para olhar, para observar. Não é uma bancada expressiva do ponto de vista de representatividade. A gente está falando de 3 mulheres de 10, né? Então a gente tem menos de 30%, né? Vamos falar assim. E, no geral, a gente está trabalhando aí com a perspectiva de aumentar a bancada do ponto de vista de representatividade, dependendo da nossa, né, do nosso posicionamento, e mais do que isso, trazer para o contexto do federal, do deputado, do mandato do federal, pautas que são relevantes de forma nacional. Candidata, aproveitando a sua fala sobre a representatividade na Câmara, caso a senhora seja eleita, qual a importância e como a senhora defenderia o direito das mulheres? Num contexto geral, acho que a gente tem que avançar da discussão, sair da discussão da Lei Maria da Penha e começar a dar efetividade a essa lei. Ela não trata não trata somente né, da execução criminal dentro das delegacias. Não é sobre isso. É mais do que isso. É sobre a fase anterior. E na fase anterior, a gente precisa começar a botar essas mulheres em alguns lugares de poder, lugares de responsabilidade, que essas mulheres tenham efetivamente independência financeira, para elas começarem a falar sobre isso. Inclusive, assim, esses últimos meses, eu criei o Empreendendo Vidas, e o Empreendendo Vidas foi um projeto que eu consegui conhecer um pouco mais sobre a história de mulheres que são mães solteiras, e são mães como eu, que assumiram a condução de uma casa e precisam de uma independência financeira. Candidata, nós sabemos que Teresina e como todo o Piauí, a situação da segurança pública está caótica, incluindo com a inserção de facções no estado, como o PCC, Bonde dos 40 e Comando Vermelho. Como que a senhora resolveria essa situação enquanto deputada na Câmara? Avaliar o que de fato está tramitando lá dentro. Que discussão é a discussão hoje da agenda de segurança do país? E o que a gente precisa trabalhar como infraestrutura principal para diminuir a criminalidade do ponto de vista do externo, né, da porta da Câmara para fora. E da porta da Câmara para fora existe uma desorganização muito grande. Essa desorganização é o sistema que é caótico. É esse caótico que vocês enxergam, que nós enxergamos e que eu vejo como talvez o principal problema que existe hoje no Brasil. É um problema sério, não é um problema simples de resolver, que a gente consegue resolver de algumas formas. Resolver com a alteração da legislação, com uma mudança de repasse dentro do orçamento. A gente tem um fundo que a gente precisa observar melhor.
que é o Fundo Nacional de Segurança. Esse Fundo Nacional de Segurança ele precisa estar dentro da agenda do Congresso, porque o orçamento é definido lá dentro. E essa discussão sobre para onde vai o dinheiro do orçamento é que é um pouco mais complicada e que a gente precisa pensar melhor e precisa refletir sobre isso e como a gente divide esse bolo orçamentário de forma mais justa. Candidata, entrando ainda nesse tópico de violência e segurança, a senhora é a favor do armamento à população? Não, não sou. Não sou por um motivo simples. A gente viu aumentar a criminalidade, o número de homicídios praticamente triplicou no Brasil e é muito simples fazer essa conta. É só olhar para antes do governo Bolsonaro e depois do governo Bolsonaro, quando ele abriu, né, através de um decreto, através de uma lei, da sanção de uma lei, ele abriu a oportunidade para que o cidadão tivesse acesso. Tem acesso, na verdade, à arma de fogo. E a arma de fogo ela é fundamental para a gente chegar no homicídio. E é muito simples. A conta não fecha. A saúde pública é um tópico muito importante, não só para a sociedade, mas para as pautas dos políticos que estão se candidatando. Sabemos que o Piauí passa por muitas dificuldades nesse setor, que inclusive há a falta de leitos de UTI, a falta de medicamentos, equipe médica desfalcada. Como a senhora resolveria essa situação no estado? O governo não faz nada sem que a bancada federal praticamente autorize. E o dinheiro para a saúde está concentrado aonde? No Ministério da Saúde. A gente precisa ter uma definição um pouco mais clara sobre o que significa o SUS. Eu sou totalmente contra a privatização do SUS. Nunca trabalhei em projetos de privatização de SUS. Saúde digital foi um projeto que eu deixei pronto dentro da superintendência, como uma PPP, como uma parceria público-privada com o desenvolvimento de estudos feito pelo Hospital Oswaldo Cruz, e eu tenho muito orgulho de dizer que esse é um projeto que eu gostaria muito de ter deixado ele em execução. E sei o caminho para onde a gente pode ir, a alternativa que a gente pode pegar, de caminho que pode dar efetividade ao saúde digital, à telemedicina, vamos chamar do nome que você achar que é mais apropriado, mas é o uso da tecnologia, é usar isso aqui, usar a internet para a gente chegar até o cidadão, até o usuário do sistema. Com a constante presença de greves dos professores, a evasão escolar, a desigualdade no ensino, a educação também é um ponto muito importante para a vida do piauiense. Enquanto deputada, caso eleita, como a senhora promoveria maior igualdade e oportunidade a esses alunos piauienses? Fazendo o que eu fiz no Mimbó. O Mimbó, na verdade, é um projeto de excelência. Está lá Piauí Conectado. A Piauí Conectado tem um ponto de internet em cada casa, na casa dos estudantes, tem um ponto de internet na escola, tem um ponto de internet no centro comunitário e tem 3 torres funcionando. Mas o mesmo modelo do Mimbó para a zona urbana, para a zona rural, para que a gente tenha uma distribuição mais democrática da internet. E a internet é um dos recursos que a gente tem hoje. A mediação tecnológica, ela só funciona porque ela tem que ter internet. Melhorar o salário dos professores é outro recurso que a gente precisa começar a pensar. E efetivamente implementar. Candidata, já visualizando a sua eleição, algumas pautas circulam pela Câmara Federal e uma delas é a questão do foro privilegiado. Qual a sua opinião e seu posicionamento sobre isso? Foro privilegiado é algo que eu sempre contestei. Sempre achei que não devia existir como uma alternativa de salvaguardar e proteger o deputado. O deputado tem que ser responsável pelo que fala. Outra pauta que ficou muito visível também nos últimos meses foi a questão da privatização ou desestatização da Petrobras, principalmente por conta dessa instabilidade do preço do combustível, por conta do ICMS e o preço das distribuidoras. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu acho que a Petrobras tem um papel relevante no contexto da economia nacional. Então, como bem essencial, a Petrobras tem que continuar sendo
uma estatal e, como estatal, ela tem que continuar prestando um serviço para a população. Candidata, também 3 deputados da bancada piauiense votaram a favor das saidinhas dos presos. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu sou totalmente contra a saída dos presos. Está preso, está preso. Estar dentro de um presídio já requer, né, já quer dizer que você, como cidadã, cometeu um delito e foi julgado e está dentro do sistema presidiário. E dentro do sistema presidiário não é para ter saidinha, não é para ter indulto, é para continuar e estar lá como preso. Agora nós vamos iniciar a segunda parte da nossa entrevista, em que a candidata irá responder as perguntas ping-pong apenas dizendo se é a favor ou contra aquela medida, sem justificar sua resposta. Vamos lá, candidata? Vamos. Aborto. Contra. Cotas raciais. A favor. Descriminalização da maconha. A favor. Privatização do SUS. Contra. Privatização das universidades públicas. Contra. Redução da maioridade penal. A favor. Ideologia de gênero nas escolas. A favor. Homeschooling. A favor. Adoção por casais homoafetivos. A favor. Criminalização do comunismo. Contra. Linguagem neutra. A favor. Agora a senhora tem 1 minuto para falar com seus eleitores, candidata. Bom, eu sou Viviane Moura, meu número é 7713, meu partido é o Solidariedade. Tem 7 anos que eu trabalho entregando projetos, resultados de projetos. 7 anos de muita dedicação, de muito compromisso, de muita resiliência, de muita efetividade e de muita execução. Então, meu propósito é esse, fazer com que as pessoas conheçam quem foi, quem é e quem pode ser Viviane Moura para o Piauí. Meu número é 7713, espero e conto com seu voto. A TV GP1 agradece a sua presença, candidata. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço.